medicina é uma profissão que exige muito da pessoa. Médico precisa estudar muito, de fato, é a graduação mais longa que tem, quase 8 anos de estudo, residência e tantas outras coisas. E além do muito estudo, o médico, e é uma coisa que nós não levamos muito em consideração, esta que eu vou dizer. O médico é uma profissão de risco. E por que uma profissão de risco? Porque o médico, ele está exposto às doenças. Então, quando ele está no hospital, ou mesmo num consultório, tudo tem que ser muito limpo, tudo tem que ser sempre muito organizado. O médico precisa se proteger, máscara, luva e tudo mais, porque ele está exposto a ser contaminado. Porque ele, em geral, trabalha com pessoas que não estão bem, não estão fisicamente bem, e por isso ele está ali. Qual que seria o sonho de todo médico? Eu acho. Se eu estiver errado, o médico aí pode me parar, humilhar, não tem problema não. Qual seria o sonho de todo médico? Ter a cura para tudo. De tal modo que a pessoa, ao vir encontrá-lo, ele dá a medicina, o fármaco exato, a pessoa fica curada e está resolvido o problema. Isso é muito interessante, porque o médico sabe que quando ele vai lidar com alguém que está doente, ele sabe que não está lidando somente com o corpo que está debilitado, mas também com toda a pessoa, porque a doença nos deixa curvados em nós mesmos, a doença ela não nos permite, ou melhor, tira de nós o apetite, a gente não quer encontrar com as pessoas, a gente tem vergonha de falar quando a gente está doente, a gente se afasta do convívio social. Então o médico é esse que entra dentro desta realidade e ali procura iluminá-la de tal modo a restabelecer a pessoa inteira para a atividade normal dela, ou aquilo que ela pode alcançar enquanto atividade normal, o bem-estar dela. E Jesus Cristo usa uma frase muito forte no Evangelho de hoje. Ele fala exatamente disso, ou seja, eu vim para... ele não fala exatamente, eu sou o médico. Ele fala indiretamente, ou seja, quem está doente é que precisa de médico. Quem não está doente não precisa de médico, não. Mas ele está falando dele mesmo. E aqui é o surpreendente desta frase de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava sentado à mesa com pecadores. E não existe doença maior do que o nosso pecado. Não existe doença maior que o nosso pecado. E Jesus Cristo, médico dos médicos, se senta com aqueles que são contaminados. Ele não está contaminado, ele não é contaminado. Mas se senta à mesa com aqueles que estão doentes. E aqui nós temos que recordar uma frase de São Paulo que é muito profunda, que vai nos dizer: ele se fez pecado por nós. Jesus Cristo, médico, para nos dar a cura, recebe sobre si todas as nossas doenças, ou seja, todos os nossos pecados, e com a ressurreição, com a morte na cruz e a ressurreição, nos dá a graça de uma vida nova, por assim dizer. Ele faz o que o médico tenta fazer, restabelece-nos para algo novo, para uma vida, para a atividade normal. Jesus Cristo não nos vem resolver problemas. Isso é uma coisa que nós temos que tirar da nossa cabeça. Jesus Cristo nos veio dar uma vida nova. A nós basta consentir com esta vida nova, ou seja, ter a capacidade de querer a vida nova com Cristo. É exatamente isso que celebramos hoje no batismo do Daniel. O pai, a mãe, o padrinho, a madrinha trouxeram ele para que ele possa receber a vida nova, ser restaurado. Sobre ele ainda paira o pecado original. E a partir de hoje, quando batizado, se torna filho de Deus, se torna membro do corpo de Cristo, e por isso passa a viver uma vida nova. Esta vida que nós também recebemos no dia do nosso batismo. O problema é que nós temos que ficar lutando sempre com os nossos pecados. E o pecado é esta doença que nos deixa sempre curvados em nós mesmos, que deixa sempre, por assim dizer, dentro do nosso mundo egoísta, sem dividir nada com ninguém, sempre fazendo conta com as coisas escuras, com as coisas que não são próprias de Deus. E aqui nós vamos entender a chamada de Mateus. Jesus Cristo viu um homem na coletoria de impostos e se chamava Mateus. O que era este cobrador de impostos? Era o homem que fazia conta com débito, ou seja,
ele traiu o seu povo, porque sendo judeu, ele começou a servir o Império Romano. Ele oprimia o seu povo, de modo especial os pobres, cobrava taxas, estava sempre curvado sobre si mesmo, sentado na mesa, fazendo conta, deve quanto? Então, esse movimento, né, o movimento de quem está com o papel na mão, sentado escrevendo, um movimento de curvatura no próprio umbigo, por assim dizer, ou seja, curvado a si mesmo. E por isso, este homem ali, nesta tábua, nesta situação difícil, representa exatamente nós, que muitas vezes ficamos fazendo continhas com os nossos pecados, que ficamos curvados em nós mesmos, não queremos encontrar com o outro. Veja que é tudo símbolo de doença, ou seja, metáfora de doença. A doença faz isso conosco, e o pecado faz exatamente isso. O pecado é a doença, é doença. E portanto, Jesus Cristo aparece dentro dessa coletoria de impostos e diz a Mateus: segue-me, segue-me. Esta frase de Jesus serve para nós ainda hoje. Ela não foi dita, aliás, ela foi dita 2000 anos atrás, mas ela é atual agora. Ela está falando para você, meu irmão, para você, minha irmã, para mim: segue-me. Ou seja, deixa a conta de débitos, deixa de ficar cobrando coisas injustas e passe a viver uma vida nova. Saia desta mesa onde você está fazendo continhas com o pecado. E aqui uma sutileza que é importante nós estarmos alertas na nossa vida espiritual. Nós pensamos que para seguir Jesus, nós temos que estar completamente limpinhos. Isso aqui é insinuação diabólica. Para seguir Jesus, nós temos que ouvir a voz dele e imediatamente segui-los, do jeito que nós estamos. E Jesus Cristo, como um bom médico, vai nos dar os antídotos, vai nos dar as medicinas, o fármaco exato, e vai nos curar. O que nós não podemos é ficar parados na mesa de impostos, na mesa dos débitos. Nós somos chamados a levantar, ou seja, levantar o nosso olhar em direção a Cristo, levantar o nosso corpo em direção a Cristo, com a plena consciência que é Ele quem cuida de nós. Ele, como médico dos médicos, ou médico responsável, quando nos chama, Ele tem consciência das nossas debolezas, das nossas fraquezas, Ele tem consciência dos nossos pecados, mas Ele quer nos tirar disto. Nós que somos orgulhosos, que dizemos: não, primeiro eu tenho que me libertar dos pecados para seguir Jesus. Não, isso aqui é orgulho máximo. Nós vamos para Cristo como estamos. Mateus simplesmente deixou a mesa e levantou. Talvez com o coração ainda em dúvida, né? Não seria melhor eu ficar aqui na mesa de impostos? Talvez com dificuldade de deixar aquela vida. Só que o surpreendente, o belo do Evangelho de hoje é a passagem. A leitura é muito bonita. Mateus se levanta da mesa de impostos, da mesa dos débitos. E depois tem uma outra mesa no Evangelho, a mesa na casa de Mateus, onde Jesus estava sentado, junto com Mateus, e aonde vinham outros pecadores e outros cobradores de impostos. Ele sai da mesa dos débitos e vai para a mesa da festa, para a mesa da partilha. Já não é mais cobrar os outros, é dar. Esta mesa que é a mesa da Eucaristia, que nós somos convidados a viver e que Jesus Cristo se dá a nós sempre, e que transforma a nossa vida, que é uma vida chamada a doação. E de fato Mateus deu a vida por Cristo, inclusive foi martirizado. E o que se espera de nós cristãos é exatamente esta capacidade de dar a vida por Jesus. Mas só pode dar a vida por Jesus quem vive na mesa da Eucaristia, quem vive na mesa da festa, quem vive na mesa da partilha, inclusive com os pecadores, que são chamados à conversão. Nós não queremos que o pecador esteja na mesa do pecado, nós queremos que ele esteja na mesa da festa, na mesa da Eucaristia. E nós, como comunidade, acompanhamos os nossos irmãos que talvez tenham dificuldades, estão em determinados pecados, mas querem sair do pecado e querem viver esta vida nova com Jesus. E este olhar irresistível de Cristo olhou para Mateus e o chamou. É aquilo que Jesus Cristo fala para cada um de nós hoje. E não tem coisa mais bonita no mundo que colocar tudo aquilo que nós temos na mão de Cristo. E mais uma vez é aquilo que os papais do Daniel estão fazendo hoje. Ou seja,
A consciência que Deus deu para eles, Daniel, hoje eles não têm medo de colocar Daniel na mão de Deus. Senhor, é seu. Nós somos os pais dele, mas consagramos o nosso filho ao Senhor. Damos ele como seu filho. E nós somos filhos de Deus, somos recebidos por Cristo dentro dessa dinâmica. E nós às vezes queremos ficar curvados ali, na mesa dos débitos, queremos ficar curvados no nosso umbigo, queremos ficar curvados dentro do nosso pecado. E aquilo que faz a doença é nos deixar curvados, deitados. Aquilo que Jesus diz a Mateus, faz com que Mateus se levanta. Qual que é o primeiro sinal de cura de alguém? Quando alguém está em pé e começa a andar. Quando nós estamos com gripe, por exemplo, a gente quer ficar deitado, dormindo, sobretudo nós homens, né? Mulheres, tenham piedade de nós, viu? Nós homens, quando estamos gripados, é uma coisa muito séria, viu? E aí, nós queremos ficar ali deitados, e Jesus Cristo, quando chama Mateus, Mateus se levanta, é o sinal da cura, é o sinal de ressuscitado. O verbo que se usa do grego é exatamente o mesmo verbo que usa para a ressurreição. Mateus, por assim dizer, ressurge. Ele ressurge com Cristo, graças à voz de Cristo, que é uma voz, aqui é teologuês, tá? Performática, ou seja, que nos toma a partir de dentro e nos faz pessoas novas. É isso que acontece com Mateus. E nós muitas vezes estamos ali curvados. Agora, por que não damos um passo em direção a Cristo? E por que não vemos aqui para esta mesa, a mesa da Eucaristia? Por que estamos curvados ainda na mesa dos nossos pecados? Por que estamos curvados ainda nas situações que nos prendem e não respondemos aquilo que Jesus Cristo, o médico dos médicos, quer? Isso aqui eu deveria ter falado no início da homilia, mas agora eu me recordei. Qual que é o nosso problema enquanto cristão? É que nós procuramos a medicina em outros lugares. Nós pensamos que a medicina está na psicologia. Nada contra a psicologia, pelo contrário, é importante, só que a psicologia sem Jesus, ela é vazia. Nós achamos que vamos resolver ou melhorar as nossas doenças com um trabalho exaustivo. Nós pensamos que nós vamos resolver os nossos problemas, a nossa doença espiritual, na busca pelo dinheiro, nos vícios. Quando assumirmos que a vida nova, ou seja, a possibilidade de curar o nosso interior e a nossa vida está em Cristo, agora nós vamos parar de bater a cabeça em diversos outros lugares. Nós vamos dar um passo em direção a Jesus, que transforma a nossa vida, que toma nós a partir de dentro. E aí nós vamos entender a outra frase de Cristo: quero misericórdia e não sacrifício. Sacrifício é uma coisa dura, sacrifício é uma coisa cruel. Essa frase de Jesus ele retoma na primeira leitura, da primeira leitura de hoje, que é o livro de Oséias, e que os rabinos interpretaram como a possibilidade de conhecer Jesus Cristo, ou melhor, eles não falaram Jesus Cristo, para os rabinos conhecer a Torá, aprofundar-se no estudo da lei, conhecer Deus, por assim dizer. Nós podemos pegar esta frase e dizer: à medida que nós seguimos Cristo, somos convidados à misericórdia, ou melhor, Oséias, a palavra é mais direta, quero amor e não sacrifício, ou seja, o conhecimento de Cristo faz nos aprofundar no amor, e aí nós vamos deixando de lado o sacrifício, porque o amor ele não é um sacrifício, o amor é doação, o amor é dinâmica, o amor é crescente, o amor é algo belo, e é aquilo que Jesus Cristo nos propõe. Então, à medida que nós conhecemos Cristo, nós vamos nos aprofundando com Ele, e o lugar de conhecimento por excelência é a Eucaristia. E aquilo que o padrinho e a madrinha do nosso Daniel hoje são chamados, eles são chamados a levar o Daniel a conhecer Jesus Cristo. E para que vocês levem o Daniel a isso, você, padrinho e madrinha, precisam conhecer Jesus também. Precisam se aprofundar na vida com Cristo, para ajudá-lo a crescer neste conhecimento, nesta misericórdia, nesse amor. E eu tenho certeza que aquilo que nós queremos por Daniel é aquilo que nós queremos para todos nós, crescer no amor, crescer na dinâmica. Mais ou menos esta é a leitura do Evangelho de hoje. E vou terminar agora com o inserimento cultural. E aqui, eu não vou mentir para vocês não, sexta-feira caiu uma lágrima do meu olho, mas uma lágrima de alegria e de desespero também, né? Aqui tem a Fabi, que a agência trabalha com turismo. O que eu queria hoje, nesse domingo aqui, que todos nós aqui, todo mundo aqui, tivéssemos em Roma, lá na igreja de São Luís dos Franceses, aonde tem a capela dos Contarelli, ou Contrelli,
que foi uma capela feita pelo cardeal Mathieu Contrel, em que chama-se Capela de São Mateus. E ali nós temos, olhando para a capela à esquerda, uma das pinturas mais magníficas de um grande pintor chamado Caravaggio. Quando você chegar em casa, depois você vai no Google, procura lá, Conversão de Mateus, Caravaggio. Eu gastaria 1h30 explicando aquela pintura ali. Eu quase todo dia passava lá para ver, porque é deslumbrante. E eu desejo de coração que todos vocês um dia, quando forem a Roma, vão lá na Igreja de São Luís dos Franceses, na Capela dos Contarelli, ver esta pintura de Caravaggio. E ali você tem a Conversão de Mateus. Tem um detalhe, que é o detalhe que eu quero trazer para a homilia hoje. Tem muitos detalhes, mas tem um detalhe especial que eu quero trazer para a homilia hoje que vai coroá-la. Imaginamos agora neste lugar, ali tem Jesus Cristo em pé, Pedro ao lado de Cristo, e a mão de Cristo que está nessa posição aqui, exatamente aqui, que é uma citação da Capela Sistina, mas um dia eu explico isso aqui, que aponta para Mateus. Você tem 4 personagens que estão ao entorno da mesa, e esses 4 personagens representam a figura de Mateus, A última personagem, a que está mais próxima de Jesus, ela está se levantando do banco, com a mão apoiada no banco aqui, se levantando em direção a Cristo. Mas aqui tem um detalhe fantástico de Caravaggio. Ele coloca uma espada na cintura deste personagem. E essa espada que está ali, representa exatamente aquilo que é o centro do Evangelho de hoje. A decisão. Ou seja, Mateus decide por caminhar com Cristo e viver a vida com Ele. Decidere, do latim, significa cortar. Ou seja, e quem corta? Quem toma a decisão de cortar. Porque sabe que uma vez cortado, juntar depois é difícil. E a espada representa exatamente no meio da pintura, esta cisão, decidere, não, cisão, esta cisão com a mesa do pecado, a vida com Cristo. E ali está São Pedro do lado de Jesus Cristo. São Pedro que representa a comunidade, aonde nós encontramos a mesa da Eucaristia, representa a igreja. E portanto, Mateus que decide por Cristo. Esta decisão, e os 4 personagens mostram exatamente esta subida de Mateus em direção a Jesus, que é o que se espera de nós, decidir-nos por Cristo, ou seja, fazer uma cisão com o nosso pecado e passar a viver a vida com o Senhor. Espero que neste domingo nós possamos pensar isso, né? Espero que um dia Deus mande o Elon Musk aqui na igreja, dê um avião para a gente, vamos todo mundo para Roma um domingo lá, só para fazer a missa, né? Quem sabe, por que não, né? Eu acho que eu teria um infarto lá com vocês lá, explicando isso aqui, que é muito bonito. Mas a ideia é essa, eu vou ficar muito mais feliz se hoje nós decidirmos cendir, ou seja, cortar com o pecado e viver a vida nova com o Senhor. E assim esperamos também que o nosso Daniel cresça longe do pecado, cresça feliz, contente com seu pai e com a sua mãe, com seu padrinho e sua madrinha, decidindo sempre e escolhendo sempre por Jesus Cristo. Que Maria Santíssima nos ajude, que assim seja. Amém.